Oi, tudo bem, pessoal? Estamos aqui, mais um vídeo, né? O segundo vídeo com essa intenção de mostrar as dificuldades que vocês tenham para chegar até o batismo, tá bom? Naquele primeiro vídeo, nós falamos a importância de você se localizar, de você saber a que paróquia você pertence, a que comunidade você pertence, a que diocese você pertence. Nós falamos que com isso você poderia facilitar a sua chegada até o batismo, né, do seu filho, do seu afilhado, né, ou algum conhecido, né, que você esteja levando para o batismo. Agora, como eu prometi no vídeo passado, nós iríamos falar sobre padrinhos, a escolha do padrinho. Outra coisa que a gente verificou nessa caminhada que eu tenho com a minha esposa Márcia, na pastoral do batismo, é a escolha dos padrinhos, às vezes, né, prejudica também o batismo lá na frente, né? Se você não escolher certo, aí fica difícil, né? Nós vamos mostrar para você que, às vezes, a família, né, a mãe, principalmente a mãe, ela fala assim, eu quero batizar meu filho, minha filha, mas eu não sou casada na igreja ainda, né? Ainda não cheguei lá no sacramento do matrimônio, ou sou separada, ou sou mãe solo. A igreja, ela não coloca nenhum empecilho nesse sentido, da relação, da condição do pai e da mãe. Pode ficar tranquila, que a igreja não, né? Agora, os padrinhos, sim. A igreja coloca uma situação, uma condição para os padrinhos. Então, independente da condição que você está vivendo, fique tranquila. A relação de pai e mãe não tem problema. Se você ainda não é casada ainda, calma, você chega lá. Lógico que a gente, dentro do batismo, a gente também vai preparar os casais para chegar ao matrimônio. Mas isso não é condição para batizar o seu filho. Você não ser casada ou não ter essa vida de comunidade que a gente falou no outro vídeo, tá bom? Agora, repito, qual que é a nossa intenção nesse segundo vídeo? Falar para vocês as necessidades da boa escolha dos padrinhos. Essa vai ser a nossa intenção nesse segundo vídeo, tá bom? Então, se você tem interesse, continue aqui com a gente, né, nesse vídeo, que nós vamos explicar direitinho, tá bom? Então, como de costume, eu separei uma passagem bíblica para a gente começar esse nosso segundo encontro, tá ok? Está lá em Romanos 6:4. Pelo batismo, nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Então, aqui em Romanos, mostra que pelo batismo teremos vida nova. O homem velho morre e nasce o homem novo. E esse homem novo é ressuscitado com o próprio Cristo para viver essa vida nova. Então, o batismo tem essa graça, né, de transformar a vida das pessoas, tá ok? Então, vamos lá. Então, você fez uma caminhada até agora, né? Imagine você que você conseguiu localizar a sua diocese, a sua comunidade, né, a sua paróquia, você já tem um endereço, você já tem um telefone, você já sabe aonde colocar toda a documentação, né, lá na secretaria. Só que antes você precisa escolher padrinhos, né? É fundamental. Então, quer dizer, antes de você ir lá fazer tudo, você tem que já levar os dados do padrinhos, o nome, o RG, o endereço, né? Não importa de onde sejam os padrinhos, tá? Porque, que nem eu falei no outro, o padrinho pode fazer o encontro dele lá na paróquia dele e trazer o certificado, tá? Não importa de onde seja. Não precisa ser necessariamente da sua comunidade. Porém, precisa ter uma condição para ser padrinho. Aí, aonde eu tirei
essa condição lá no direito canônico, tá certo? Lá no direito canônico. Lá tem uns artigos que mostram em que condições, né, deve ser esse padrinho. Então vamos lá. Primeiro, lá no direito canônico, no 872, está dizendo o seguinte: seja dado um padrinho a quem cabe acompanhar o batizando, ajudando o batizando a levar uma vida de acordo com a fidelidade às obrigações inerentes. Então, quer dizer, você só pode chamar um padrinho que vai acompanhar esse batizando. Acompanhar onde? Na fé católica apostólica romana. Então, a primeira condição é isso. Você não pode escolher um padrinho simplesmente por promessa dada antes de nascimento, ou por interesse, ou por amizade. Não. O padrinho necessariamente tem que acompanhar a vida desse batizando na fidelidade e obrigações inerentes. Qual que é as obrigações inerentes? A obrigação é aquela que você vai professar sua fé, que é na fé católica apostólica romana, tá certo? Depois tem o 874, condições para assumir o encargo de padrinhos. Olha, algumas condições, né, que o Código Canônico vai trazer para que seja assumido o encargo de padrinho. Então, primeiro, seja designado pelo batizando, por seus pais ou por quem lhes faz às vezes, ou na falta deles, pelo próprio pároco ou ministro. Olha só. Então, quem vai ser designado para ser o padrinho? Quem precisa, primeiro, ou o batizando, quando for adulto, o adulto pode apontar, eu quero chamar fulano ou ciclano, tá certo? Ou os pais que indicam, os pais precisam indicar, e se não tiver condições de nem a pessoa indicar, nem os pais, o próprio pároco da igreja ou um ministro pode indicar essa pessoa, né? A comunidade pode se responsabilizar por alguém, às vezes não tem família, né? Às vezes não está próximo, enfim. Então, quer dizer, mas precisa uma das partes designar. Não, a pessoa não pode falar, não, eu vou ser padrinho. Não, alguém tem que designar, tem que chamar, tá certo? A segunda condição, tenha completado 16 anos, então só pode ser de 16 para cima, ou autorizado pelo bispo. Se for menos de 16 e o bispo autorizar, tudo bem, ou o pároco ou o ministro. Então, para menos de 16 anos, precisa de autorização do pároco, do bispo ou do ministro, tá certo? Com menos de 16, a igreja tem que colocar a sua situação, se aceita ou não. Mas é de 16 para cima, tá ok? A outra condição, seja católico, confirmado, leve uma vida de acordo com a fé católica. Esse item, essa condição, é o que tira muito padrinho da possibilidade de ser padrinho. Experiência própria que nós temos, né? Muita gente, nós já deparamos com pessoas que convidam padrinhos que não é católico, que é de outras religiões. E você imagine que lá na celebração do batismo, nós vamos fazer, todo mundo vai fazer as promessas e a renovação do batismo. E as promessas implicam em educar se batizando na fé católica. Agora, como uma pessoa de outra religião pode educar aquele afilhado, o batizando na fé católica? Me explica. Então, não tem condições. Então, que seja observado esse Código Canônico 874 nessa condição. Seja católico confirmado. O católico confirmado é com crisma, né? Que a pessoa seja crismada. Isso significa o quê? Que ela seja batizada, tenha a primeira comunhão e tenha crisma. Esses 3 sacramentos da iniciação cristã, o direito canônico pede que o padrinho tenha. Olha que responsabilidade.
Então, e por quê? Porque ele vai ter que prometer que vai educar essa criança na fé católica, tá ok? Então isso deve ser observado, tá? Tá lá no direito canônico. Muitas vezes chega na hora de fazer a entrevista com o pároco, né, ou com a secretária, ou com o ministro, o padrinho se declara não católico e o padre fala, infelizmente eu não vou poder fazer esse batismo. E aí as pessoas começam a falar assim, não, o padre está dificultando eu batizar. Não é, o padre não está dificultando nada, o padre está só observando o direito canônico que está aqui, 874, as condições, né, para assumir encargo de padrinhos. Tem que ser católico confirmado, né, batizado e que segue os ensinamentos para poder dar testemunho e para poder educar esse batizando na fé católica. Então, o pároco não está criando nada de empecilho. Já está no direito canônico essa condição, tá certo? E no a quarta condição é que não seja pai e mãe. Pai e mãe não pode batizar, tá certo? E que não esteja respondendo a nenhum processo canônico, né? Que não tenha nenhum problema com a igreja, tá certo? E que não seja pai e mãe. Pai e mãe não pode batizar o próprio filho, tá certo? Então, quer dizer, o que eu estou colocando, gente, é coisa que está dentro das normas da nossa igreja católica apostólica romana. Então, quer dizer, é importante você tomar cuidado na hora de escolher o padrinho e a madrinha, tá? O direito canônico vai trazer uma situação também que ele fala que não é necessariamente escolher um casal. Você pode escolher só um padrinho ou uma madrinha também, tem isso. Às vezes você tem dificuldade de escolher um casal que esteja nessa situação. Mas se você encontrar uma pessoa só nessa condição, ou um homem ou mulher, pode ser só um padrinho ou a madrinha também. O direito canônico também fala isso, tá bom? Mas o importante nesse vídeo, nesse segundo, é mostrar isso para vocês. Que essa preocupação você precisa ter de escolher bem os padrinhos. A condição do pai e da mãe não tem problema, tá certo? Lógico que a igreja vai convidar o pai e a mãe, né, para normalizar a sua vida espiritual, religiosa, de sacramento. Lógico, o próprio encontro do batismo, quem vai ministrar esse encontro, vai fazer esse convite quando falar dos sacramentos, que eu vou falar mais tarde, em outra oportunidade aqui, nos vídeos, eu vou falar do restante dos sacramentos. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso, que depois de você ter descoberto a sua comunidade, né, a sua paróquia, que você já teve contato com a secretaria, às vezes você já até conversou com o pároco, você precisa saber que a escolha do padrinho ou da madrinha ou do padrinho e madrinha vai ser fundamental para que você consiga batizar essa criança e para que você consiga fazer um encontro, tá certo? Então as condições eu já dei aqui. O mais importante, qual que é a condição mais importante? Que esse padrinho seja atuante, seja católico, praticante de missa dominical, de Eucaristia, que ele tenha sido crismado, né? Que ele tenha sido feito a primeira comunhão e batizado. Então isso é importante. Por quê? Porque implica que esse padrinho, essa madrinha, vai fazer uma promessa perante a Deus, não é perante ao pároco, né? Mas perante a Deus, depois perante ao pároco e a comunidade, que ele vai educar e ensinar essa criança na fé católica apostólica romana. Se ele não é um católico, se ele não é um praticante, se ele não sabe das coisas da igreja, como que ele pode educar esse batizando? Então que você tenha esse cuidado na hora de escolher esses padrinhos, tá certo? E aí você pega a documentação deles, o RG, o endereço deles. Se ele for da sua comunidade, ele vai participar do encontro junto com você, né? Vai ter o dia do encontro. Quem que vai nesse encontro? Os pais e os padrinhos. E vocês vão participar desse encontro, né? E esse encontro vai te dar
a autorização para você batizar essa criança no dia que tiver o calendário lá da sua comunidade, tá certo? Então, quer dizer, a sua caminhada está bem adiantada nesse sentido, se você tomar esses cuidados, né? A documentação sempre para o batizando, certidão de nascimento e comprovante de residência, né, dos pais, né, para comprovar que pertence à comunidade. Os padrinhos também tem que, você tem que apresentar na sua comunidade o RG deles, um xerox do RG deles, e o comprovante de residência também. Se eles for de fora, eles podem ou participar do encontro aí com você pode escrever eles no encontro aí da sua comunidade, e eles saem da onde eles estão e vão participar do encontro aí com você, ou eles podem participar do encontro na paróquia deles. E lá eles pegam o certificado que ele participou do encontro. Esse encontro geralmente tem validade, dependendo da diocese, a nossa hoje tem validade de 2 anos. E esse encontro, ele tem validade de território nacional. Então, em qualquer paróquia é aceito o certificado, tá bom? Então, não tem problema. E você vê que as coisas começam a clarear, né? Então, é esse cuidado que eu peço para ter. Então, a coisa está bem adiantada nesse caso. Você já tem a sua localidade, você já tem um contato com a secretaria, talvez você já tenha o nome do seu pároco ou vigário, pode ser que você já tenha contato com alguém da pastoral do batismo, tá certo? E aí você vai fazer essa escolha certa do padrinho, né? A própria comunidade, você vai ter que começar a participar da comunidade para conhecer as pessoas. Quem sabe tem um amigo seu que já participa da comunidade e é atuante na comunidade, e pode ser padrinho desse seu filho, da sua filha, e pode ensinar, pode educar na fé, porque na falta dos pais e da mãe lá na frente, se porventura acontecer, é os padrinhos que têm que assumir essa responsabilidade de educar na fé. E essa educação na fé que eu estou falando, gente, não é só os padrinhos, os pais também vão fazer essa promessa. Então, por isso que a gente fala que você tem que retomar sua vida espiritual de caminhada dentro da igreja, se você quer batizar. Lógico que não é condição para o pai e a mãe batizar o seu filho se não tiver nessa caminhada, mas vai ter um convite para isso, né? Por quê? Porque você também vai fazer essa promessa lá no altar, para Deus, para o pároco e para a comunidade, que você vai educar na fé católica apostólica romana, tá ok? Então, é isso que eu tenho, tá? É que você faça essa caminhada com consciência. Então, se você seguir esses 2 vídeos que eu estou postando no YouTube, você vai poder facilitar a sua vida. E qual que é a proposta para o próximo encontro? Próximo vídeo. A gente vai chamar sempre de vídeo, porque eu falo de encontro. O encontro é aquele que você vai ter lá na paróquia, na sua paróquia. Você vai ter um encontro de preparação para o batismo, tá certo? Obrigatório esse encontro, presencial, né? Então, quer dizer, o que eu estou fazendo é preparar você, né, para você fazer esse encontro de uma forma tranquila. E aí você também, os próximos vídeos, eu vou falar algumas coisas que você pode observar lá no encontro do batismo, que vai ser falado, tá? Então eu queria, para preparar para o próximo encontro, as promessas do batismo. Então, qual que vai ser o nosso título? Tá? O primeiro título do nosso vídeo, nós colocamos como localização, tá? O segundo, nós colocamos padrinhos, escolhas dos padrinhos. E esse terceiro vídeo a gente vai colocar como promessas do batismo, tá ok? Promessas do batismo. Aí entra o quê? Entra também as obrigações dos padrinhos, pais e padrinhos, tá? Então, promessas do batismo, nós vamos falar das obrigações dos pais e padrinhos, tá ok? Então, fica aqui o meu abraço para você e, de novo, eu reforço, não desista de batizar o seu filho, o seu afilhado, essa pessoa que você assumiu para levar essa fé,
essa fé católica, apostólica romana. Não desista. Nós estamos aqui para dar força para você. E se porventura, nessa caminhada, nesses vídeos, pintar alguma dificuldade, alguma dúvida, mande para nós as perguntas, tá? Que nós vamos procurar, dentro da nossa situação, responder, né, o que for possível, tá ok? Não, né, não tenha medo disso. Agora, o que eu peço para você é não desistir, tá? Você tem que entender que você foi um escolhido de Deus na vida dessa pessoa, ou como mãe, ou como pai, ou como avó, ou como tia, ou como vizinha, ou como conhecido, conhecida, não importa. Deus apontou para você e deu essa missão. Leve essa pessoa para a igreja, leve essa pessoa para a fé, né? Mostre um Deus verdadeiro para essa pessoa. Então você tem essa missão, né? E junto nós vamos cumprir essa missão. A gente vai ajudar você, né? Nada vai atrapalhar. Só que nem eu falei no último vídeo, batismo não é evento social, batismo é compromisso, né? Batismo é missão, é sequência, né? Não acaba só aí, depois tem toda uma caminhada, e é por isso que nós estamos aqui, para caminhar junto com vocês, tá bom? Então um beijo, a paz de Jesus para vocês, o amor de Maria, que Deus possa abençoar todos. E no próximo vídeo nós vamos falar das promessas do batismo, né, das responsabilidades de pais e padrinhos. Um beijo a todos, a paz de Jesus.